Imagine acordar e descobrir que um planeta simplesmente desapareceu do sistema solar. Sem explosão, sem poeira, sem aviso. A pergunta mais importante não é só qual planeta sumiu, mas o que acontece com a gravidade quando um pedaço inteiro do tabuleiro sai de cena. A resposta começa com uma ideia surpreendente. O sistema solar é dominado pelo Sol. Ele concentra cerca de 99,85% de toda a massa. Os 8 planetas, juntos, têm muito menos influência do que nossa intuição imagina. Então não, o desaparecimento de um planeta não desmonta o sistema solar como um castelo de cartas. O que acontece é outra coisa. O sistema se reorganiza. E há um detalhe ainda mais curioso. A mudança não é sentida instantaneamente por todo mundo. A gravidade não chega antes da informação física. Se um planeta desaparecesse agora, os outros corpos só perceberiam quando a alteração no campo gravitacional se propagasse à velocidade da luz. Isso significa minutos para os planetas internos, dezenas de minutos perto de Júpiter, e até horas para o setor mais distante, perto de Netuno. Até lá, tudo continuaria como estava. É como se o universo precisasse primeiro receber a notícia. Mas quando a notícia gravitacional chega, nada dá um salto mágico. A posição e a velocidade de cada corpo seguem as mesmas naquele instante. O que muda é a aceleração. Um termo de gravidade SUM, e cada mundo começa a costurar uma nova trajetória. Quase sempre, uma elipse um pouco diferente. E é assim que o sistema solar começa a escrever uma nova história. Se o planeta que desaparece é Júpiter, o impacto é enorme. Júpiter não é só o maior planeta, ele tem mais que o dobro do material combinado de todos os outros corpos do sistema solar fora o Sol. Em termos de dinâmica orbital, isso faz dele um maestro. Sem Júpiter, o cinturão de asteroides perde muitas das ressonâncias que moldam sua estrutura. Algumas regiões, como as lacunas de Kirkwood, deixariam de ser varridas por perturbações repetidas. Os troianos, presos nos pontos de equilíbrio ao redor da órbita de Júpiter, perderiam a âncora que os mantém organizados e tenderiam a se dispersar. Depois vem Saturno, menos dramático do que Júpiter, mas longe de ser irrelevante. Saturno ajuda a construir as ressonâncias e as batidas gravitacionais de longo período que organizam o sistema solar externo. Sem ele, a dança entre os gigantes muda de ritmo, as precessões se reconfiguram. As órbitas de cometas e objetos distantes, que dependem dessas perturbações lentas, começariam a seguir caminhos distintos ao longo do tempo. Não seria uma explosão de caos imediato, seria uma mudança silenciosa, acumulativa e por isso mesmo poderosa. Agora pense em Netuno. À primeira vista, ele parece distante demais para importar tanto. Mas ele é fundamental para a arquitetura do cinturão de Kuiper e para a estabilidade de muitos objetos além de Plutão. Plutão, por exemplo, vive protegido por uma ressonância 3:2 com Netuno. Enquanto Netuno dá 3 voltas ao redor do Sol, Plutão dá 2. Essa relação impede encontros perigosos, mesmo com órbitas que se cruzam em projeção. Se Netuno desaparecesse, essa trava dinâmica SUM. Plutão e os plutinos perderiam uma de suas principais referências gravitacionais. Em escalas longas, suas órbitas poderiam se espalhar, embaralhando uma região que hoje parece organizada. Urano também tem seu papel, e ele é mais discreto, porém real.
Urano e Netuno estão perto de uma relação orbital de 2 contra 1, e isso cria uma coreografia lenta entre os dois. Remover Urano altera a maneira como Netuno oscila, e essa mudança se propaga para as bordas do Sistema Solar. O cinturão de Kuiper, cheio de corpos gelados e ressonâncias delicadas, sentiria essa diferença com o tempo. De novo, não seria um colapso imediato. Seria uma alteração na música de fundo da gravidade. Quando chegamos aos planetas do Sistema Solar interno, o tipo de impacto muda. Eles são menores, então afetam menos a estrutura inteira, mas ainda importam muito para a vizinhança local. Se Vênus desaparecesse, a Terra perderia uma das maiores fontes de perturbação próxima. Isso não faria nosso planeta sair da órbita, mas mudaria o ritmo de certas variações orbitais, como a excentricidade e a orientação da elipse terrestre. Em escalas de milhões de anos, pequenas diferenças acumuladas podem virar grandes mudanças. É o tipo de efeito que não se nota em uma vida humana, mas reescreve o futuro geológico e climático do planeta. Se a Terra desaparecesse, o capítulo mais triste seria o da Lua. Os gigantes gasosos quase não sentiriam nossa ausência. Mas a Lua sentiria imediatamente quando a informação gravitacional chegasse. Ela continuaria com a velocidade que já tinha naquele instante e seguiria sua trajetória em torno do Sol. Em vez de ser uma lua, se tornaria um corpo independente, algo como um pequeno planeta ou asteroide heliocêntrico, carregando consigo uma versão muito parecida da antiga órbita terrestre. É uma imagem estranha e fascinante. A companheira da Terra deixaria de nos acompanhar. Marte, por sua vez, tem um efeito mais voltado aos pequenos corpos. Ele funciona como um porteiro gravitacional para asteroides e meteoroides que cruzam sua vizinhança. Sem Marte, algumas rotas mudariam. Alguns objetos seguiriam por caminhos diferentes. Mas as grandes estruturas do Sistema Solar ainda seriam fortemente guiadas por Júpiter. Então o efeito de Marte seria importante, porém mais local do que global. E Mercúrio? Mercúrio é o planeta menos massivo. Se ele desaparecesse, o Sistema Solar quase inteiro continuaria reconhecível. Ainda haveria pequenos ajustes nas precessões e nas interações do sistema interno, mas o mapa geral mudaria pouco. É o caso mais sutil de todos. O desaparecimento seria cientificamente interessante, claro, mas dinamicamente discreto quando comparado aos gigantes. O mais impressionante é perceber que o Sistema Solar não depende de um único planeta para existir. Ele depende do conjunto. Cada mundo ajuda a definir o ritmo do outro. Quando um desaparece, a gravidade não entra em pânico. Ela se adapta. As órbitas se reajustam, as ressonâncias mudam, algumas trajetórias se abrem e outras se fecham. O sistema encontra uma nova forma de equilíbrio. A diferença é que cada ausência reorganiza o tabuleiro de forma distinta. E isso revela uma verdade profunda sobre o espaço. Ordem não significa rigidez, significa relação. O Sol domina, mas os planetas conversam entre si o tempo todo, em silêncio, pela gravidade. Tirar um deles não destrói o Sistema Solar, mas também não o deixa igual. O futuro orbital passa a ser outro, talvez mais estável em alguns pontos, talvez mais caótico em outros, mas, acima de tudo, diferente. Por isso, modelos modernos mostram que o Sistema Solar já vive com um certo grau de caos determinístico.
Mesmo assim, os planetas internos podem permanecer estáveis por bilhões de anos, embora detalhes de suas órbitas mudem ao longo do tempo. Tirar um planeta não encerra a história, só muda o roteiro. No fim, a resposta para a pergunta não é o sistema solar acaba. É mais interessante do que isso. Ele continua, se reorganiza, sobrevive. E ao fazer isso, nos mostra que o cosmos é menos uma máquina imóvel e mais uma dança em constante ajuste. Inscreva-se para mais ciência.